Eu não tenho tempo de aprender alemão. Você pensa nisso com uma certa frequência? Eu não tenho tempo de estudar alemão, eu não tenho tempo de me dedicar ao alemão. Isso é algo que te incomoda? Vou repetir, porque entraram já 3 pessoas aí. Patrícia entrou, a Rosa entrou. Boa noite para quem está na Alemanha, boa tarde para quem está no Brasil. Que horas são no Brasil agora? Aqui são 9h21. No Brasil, acho que são 17 horas agora, talvez. Beleza, então o tema de hoje vai ser: eu não tenho tempo de estudar alemão. Quem é que se sente assim? Ó, tem a Patrícia, a Rosa, tem a Fabi que entrou aí, boa noite. Ozione entrou aí. Neia entrou também. Gente, boa noite para quem está na Alemanha, boa tarde para quem está no Brasil. Larissa também entrou. Vocês têm a sensação de que vocês não têm tempo? Quem é que pensa que não tem tempo para estudar alemão? Comenta aí. Neia falou que também sente a mesma coisa. A Larissa também. Não tem tempo de estudar alemão. Caramba. Quem mais não tem tempo? Quem é que tem família? Quem é que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e não tem vontade, não tem força para estudar alemão? A Cida também entrou. Cida, você também sente isso de não ter tempo para aprender alemão? Boa noite, melhor professor. Que bom, eu fico feliz pelo elogio aí. Estudante de Deutsch, sieht zu. Enfim, gente, então a gente vai tratar desse tema agora. Larissa falou que eu também sinto a mesma coisa. Frequentemente a gente sente isso, né? Tipo, eu não tenho tempo de estudar alemão, não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. E alemão pra gente é uma coisa importante, né? Então, se você tá aqui é porque alemão é importante pra você. E eu confesso que eu comecei a aprender sanfona, acordeon. E sanfona é um instrumento muito difícil. Sanfona é um instrumento que parece alemão. Você precisa de muitos anos para você ser bom naquele instrumento, né? Então eu comprei uma sanfona, é um instrumento caro, então fiz um investimento bem alto para comprar uma sanfona. Comecei a estudar sanfona. E olha que eu sou bem organizado, então comecei a tentar organizar meu tempo para inserir a sanfona na minha rotina, para que eu, depois de um certo tempo, já tocasse algumas musiquinhas e tudo mais. Sabe o que aconteceu com o tempo, depois de algumas semanas? Eu simplesmente parei de tocar sanfona. E é um instrumento que eu acho legal, bonito e tudo mais. E aí, por que eu parei de tocar sanfona? Eu me perguntei depois, né? Por que eu parei de tocar sanfona? Então, imagine só que você começou a estudar alemão, montou seu cronograma. Eu acho que você que está vendo essa live aqui, provavelmente você já passou por isso de agora vai, pô, segunda-feira começa, ou então terminou o carnaval começa, terminou o São João, ou ali as festas no meio do ano, então vai começar. Sempre a gente tem esse recomeço, né? Segunda começa, mês que vem começa, só vou esperar passar meu aniversário aí começa, eu só vou esperar ter o casamento da minha tia ou do meu primo, sei lá quem, e aí eu vou começar. Ah, não, vou começar quando eu mudar para a Alemanha, não, vou começar depois das minhas férias na Alemanha, quando eu voltar do Brasil eu começo. Então a gente está o tempo todo. Eu começo tal data, eu começo segunda, eu começo em janeiro. Quem é que está aí pensando que vai começar em janeiro, quando virar o ano? Quem de vocês tá pensando assim, ó, quando virar o ano, vai? Coloque pra mim. Coloca eu a partir de agora, quem pensa que quando virar o ano, vai? Coloca pra mim aí, só pra eu saber. Só pra eu saber. Se você tá pensando assim, ó, quando virar o ano, eu vou começar a estudar alemão. Quem é que tá pensando dessa... Larissa já colocou. Eu começo na segunda-feira. A Rosa colocou aí. Quem mais tem essa sensação? Gente, é o seguinte. Pensa junto comigo. A gente fica o tempo todo colocando pra frente os nossos sonhos, né? Aquilo que a gente precisa fazer, a gente fica colocando pra frente. Colocando pra frente. Colocando pra frente. Existe um nome pra isso que é procrastinação, né? Tem um verbo procrastinar, que é você ficar empurrando com a barriga. Jogar pra frente, jogar pra frente. Eu sou muito viciado em neurocientista na internet, tem muito profissional bom na internet, e eu acompanho essa galera para tentar entender o que é que acontece pra gente ficar jogando isso pra frente, né, para procrastinar. E a gente frequentemente fala que não tem tempo, e para as coisas importantes que a gente precisa fazer. E aí eu mapeei em relação ao acordeon, né? Por que eu parei de tocar acordeon? Simplesmente porque o acordeon não era uma prioridade na minha vida. O acordeon simplesmente não era e não é, no momento, uma prioridade na minha vida. Por isso que eu parei. Se o acordeão fosse realmente uma prioridade na minha vida, eu colocasse isso como prioridade, eu ia fazer acontecer.
mas o acordeon não é uma prioridade que eu tenho, entende? Eu não tenho que saber tocar acordeon para poder atingir algum objetivo específico. Já no caso de alemão, se você precisa ser um falante independente, falar com tranquilidade, resolver suas coisas no dia a dia, alemão tem que ser uma prioridade na sua vida. E aí quando você tem uma prioridade, você vai colocar isso na sua agenda como uma coisa fixa. Não importa o que aconteça, você vai realizar aquela atividade. Então o primeiro ponto para você realmente conseguir cumprir com uma rotina de estudos é você colocar aquilo como uma coisa fixa na sua agenda. Vou te dar um exemplo. Quando você agenda com um médico, sei lá, terça-feira, 3 horas da tarde, você tem um agendamento com o médico, você não vai para o médico naquele horário? Quando você paga um professor particular e tem uma aula com aquele professor, você não cumpre com aquele horário que você marcou com o professor? Da mesma forma, você vai fazer um compromisso com você mesma, com você mesmo, para estudar alemão no determinado horário, todos os dias, não importa o que aconteça. Claro, você pode até tirar um dia ou outro ali, porque você sabe que vai ter muito imprevisto, como no final de semana, alguma coisa assim. Porém, eu diria que é muito importante você estudar todos os dias. Agora, uma coisa que vai ajudar vocês não procrastinarem. Vocês vão pegar esse estudo de alemão e vai dividir em pequenos pedacinhos por dia, pequenas gotinhas. Então imagine que a gente tem, sei lá, vou pegar um recipiente aqui qualquer, pode ser isso aqui. Então imagine que a gente tem isso aqui, um recipiente, né? Imagine que para você saber falar bem alemão, esse recipiente aqui precisa transbordar. É como se o idioma alemão fosse, ou seja, o líquido que vai cair aqui dentro, e quando estiver cheio é porque você realmente domina o idioma e você é independente no idioma. Agora imagine que todos os dias você coloca uma gotinha aqui dentro. Todo dia, uma gotinha só. Vai demorar um certo tempo para isso aqui encher, né? Porque uma gotinha a princípio é pouca coisa, né? Poxa, uma gotinha por dia é pouca coisa. Só que é o seguinte, em algum momento isso aqui vai encher. Uma gotinha por dia, todo dia pingando. Uma gotinha por dia, todo dia pingando, em algum momento isso aqui vai encher. Então você tem que encarar o seu estudo de alemão dessa forma. E o que acontece a nível psicológico? Você vê alguém falando alemão, aí você pensa, meu Deus, eu nunca vou falar alemão desse jeito. Por quê? Porque você já está vendo uma coisa pronta, entende? Você já está vendo o todo. Então você vê um estrangeiro que aprendeu alemão, falando alemão, você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender, é muito difícil e tudo mais. Você está vendo o resultado final de uma pessoa que demorou, às vezes, anos para chegar naquele nível, entendeu? Então você precisa ter paciência com você mesma, com você mesmo, e simplesmente pensar da seguinte forma, eu vou colocar aqui minha gotinha de alemão por dia, em algum momento no futuro eu serei independente no idioma, entendeu? Então, cuidado para você não entrar nesse lance de autossabotagem, de ficar assim, eu tenho que aprender o quanto antes. Aí chega, você precisa fazer uma prova, e aí de última hora você procura um professor. Então, tanto de gente que me procura, porque tem uma prova daqui a 2, 3 semanas, então a pessoa ela teve um ano inteiro para estudar, e aí foi, quem já passou por isso pode comentar aqui. Então, a gente normalmente deixa para fazer as coisas de última hora. E com idioma a gente não pode ficar colocando esse sonho para o futuro. Porque idioma é o seguinte, é frequência, é uma gotinha por dia. E vai ajudar muito a você não procrastinar, não empurrar com a barriga, se você entender isso. Cara, eu preciso só estudar alemão, um pouquinho por dia. E não precisa estudar 2, 3, 4 horas por dia, não precisa, de verdade, não precisa. Muito melhor um pouquinho todos os dias do que um dia só, várias horas. Entende? Então, primeiro ponto, colocar o seu estudo de alemão como uma prioridade na sua vida, como se fosse um agendamento médico. Então, naquele horário você vai estudar alemão e ninguém vai roubar aquilo da sua agenda. Então, você vai tirar lá 30 minutos. Nossa, mas eu não tenho 30 minutos, Ravili. Tá bom, 15 minutos, mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre essa questão de ter ou não ter tempo. Então, vamos lá. Você vai tirar 30 minutos por dia, colocar na sua agenda um horário específico, e aqueles 30 minutos você vai se dedicar ao alemão. E você vai tirar toda a distração de perto de você. Você vai colocar as distrações longe de você. Então, celular distante. Ah, não, mas eu uso o celular porque eu uso o dicionário no celular. Não, usa o dicionário do computador. Vai para o computador, fecha as abas, fecha YouTube, fecha Netflix, fecha Instagram. As abas que você não vai utilizar para o seu estudo, você vai fechar. Você vai abrir só aquilo que você vai utilizar. Celular você vai colocar distante. Modo aula, tira a distração, deixa a mesa organizada, limpa, sem nada perto de você, sem outro livro de outro assunto. O celular, mas eu vou usar o celular, como eu disse, para usar o Google Tradutor, para não sei o quê. Não, porque no celular você vai acabar
vou entrar no Instagram só rapidinho aqui. Fulano me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, vou olhar e não sei o quê. E aí quando vê, passou, a meia hora passou e você não estudou nada. Tá entendendo? Então assim, o tempo a gente tem, porque a gente dá um jeito de encontrar esse tempo. O lance é você pegar realmente esse tempo de 30 minutos e dedicar ao alemão. Entende? Então você vai começar a fazer isso a partir de amanhã. Então você que está vendo aqui agora, faça um compromisso com você de a partir de amanhã você vai se dedicar 30 minutos. E tenha consistência. O que é consistência? É você fazer isso todos os dias por um prazo longo até você atingir seu objetivo. Então, eu fiz isso e continuo fazendo com as coisas que são prioridade na minha vida. Então, eu comecei a aprender acordeon. Acordeon não é prioridade na minha vida, por isso que eu parei. Entende? Então, se você começou com alemão e está nesse lenga-lenga de começa, para, segunda-feira vai, ano que vem vai, comece a repensar o seguinte, cara, alemão é uma prioridade para mim mesmo? É de verdade uma prioridade? Aí você, beleza, é uma prioridade para mim, eu preciso muito, nossa senhora. Tá bom, e por que você não está fazendo? Né? Para pensar. O que é que você está colocando? Comece a analisar a sua rotina, o que é que você tem feito. Vá fazendo as coisas, vá anotando. Ó, sei lá, de tal hora até tal hora eu tomei café. Veja o tempo que você passa no Instagram. Veja o tempo que você passa nas redes sociais. Entende? Começa a mapear isso. Porque 10 minutos ali, 15 minutos ali que você sai mexendo nas redes sociais, às vezes é importante mexer em rede social, eu acredito que seja, interagir com as pessoas, responder amigos ou coisa de compromisso no WhatsApp, é claro que isso é importante, mas você precisa organizar isso tudo, sabe? Organizar. Não, até tal hora eu não vou mexer no meu celular, eu vou estudar alemão aqui, nesse momento é o momento que eu vou estudar alemão, entende? Então, você vai reservar um horário para você. E em relação a não procrastinar, é você dividir essa tarefa, dividir esse estudo em algo muito pontual e muito simples de ser feito. Por exemplo, por que a gente tende a procrastinar? A gente joga para frente aquilo que a gente considera muito penoso. Então imagine só, você tem uma atividade penosa para fazer, ir para academia é algo penoso. Por exemplo, na Alemanha aqui tá um frio do caramba, é difícil você sair aqui de noite para ir para academia. Realmente tem que ter disciplina, quem realmente gosta e percebe os benefícios que a academia traz. Mas você que malha aqui na Alemanha, não é mais difícil malhar num frio danado, chuviscando, e você sair de casa, num local que às vezes está quentinho, você está com o aquecedor ligado, está tomando um chá, comendo uma coisa gostosa, e você tem que sair para ir malhar. Então, para fazer isso, você tem que ter disciplina, tá entendendo? Então, para estudar alemão, também é uma atividade que exige disciplina, mas o que você pode fazer para facilitar o seu estudo, pensa junto comigo, para facilitar o seu estudo, você precisa dividir o seu estudo em pequenos pedacinhos, é uma gotinha por dia, e essa gotinha é um estudo mais simples de ser executado. Ah, Vili, mas eu não tenho dinheiro para investir num professor. Um tutor seria mais fácil, que o tutor vai te dar tudo de mão beijada, né? Tudo que você precisa vai estar de mão beijada por causa desse tutor. Mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro também é questão de prioridade, mas depois a gente conversa sobre esse lance de dinheiro. Mas não, quero estudar sozinho, quero estudar sozinho. Beleza, tente se organizar de alguma forma, para você separar um material que você realmente vai assistir, que vai te ajudar, e vai vendo esse material que é gratuito, enfim, que possivelmente está te ajudando, e separa um tempo para se dedicar àquele material. 30 minutos você vai estar concentrado ali, sentado estudando. Ah não, mas eu vou fazer isso na cama, é de boa, eu já faço isso todo dia, já vejo um monte de vídeo aqui no Instagram de dica de alemão. Não, estudar é você sentar, você fazer anotações, ter um caderno separado para isso, porque quando você está na cama deitada, o seu cérebro está naquele modo assim, eu estou relaxado aqui. Tô relaxada. Você precisa se colocar num modo de atenção plena. Agora eu estou estudando. Olha uma técnica que eu uso, por exemplo. Às vezes eu tenho que trabalhar aqui, preparar a aula, fazer um monte de coisa, né? E eu tô trabalhando em casa. Mas o que é que eu faço? Eu acordo, tomo banho, coloco a roupa e me visto todinho assim, como se eu estivesse saindo para ir trabalhar em outro local. O meu cérebro, eu percebo que eu entro no modo de trabalho, sabe? Assim. Então você pode usar essas técnicazinhas para você realmente conseguir estudar. Então, divide seu estudo em pequenos pedaços, uma gotinha por dia, e você realmente fazer algo que não vai ser tão penoso para que você não procrastine, para que você não jogue para frente. Agora vamos lá, eu falei aqui algumas coisas importantes, mas eu vou voltar a alguns comentários que passaram aqui, porque é difícil estar falando e lendo ao mesmo tempo, assim. Mas eu não quero deixar de responder vocês, beleza? Então vamos lá. Peraí.
A Beta falou, eu aprendo na tora. Eu aprendo na tora. Foi engraçado. Larissa, eu arranjei tempo às 4 horas da manhã. Arranjou. Aí, ó, guerreiro. Guerreiro ou guerreira, não sei se estudante de alemão, não sei se... Enfim, realmente é isso mesmo. Tenho preguiça. Cida falou que tem preguiça. Tem preguiça. Aí, realmente, é uma questão de prioridade, né? Pode ter preguiça não, Cida. Pois é. Marino, grande abraço. Valeu pelas palmas aí. Ó, eu começo na segunda, a Rosa falou. Já comecei faz tempo. Pois é. Eu começo de novo toda semana. A Meiriane falou. Começa toda semana. Pois é, não pode, para com isso, gente. É um pouquinho todos os dias. Comenta aqui pra mim o que é que vocês sentem. Por que é que vocês ficam jogando pra frente? Me fala aí. Tem a ver com o que eu falei de... Nossa, quando eu penso em estudar alemão, já acho que vai ser muita coisa, já vai ser difícil. Ou vocês pensam que tem que estudar muito tempo? Coloque aqui pra mim se tem a ver com esse lance de... tenho que estudar muito, o conteúdo é difícil, não entra na minha cabeça. Então tem a ver com a dificuldade do idioma? Ou tem a ver com esse lance de... não, mesmo eu tenho que estudar muito tempo. Porque só estudando muito tempo é que eu vou entender os detalhes ali daquele assunto e tudo mais. Então me fala aí se tem a ver com esse lance de ter que estudar muito tempo, ou se tem a ver com o lance de você, ou mesmo não estudando pouco é porque é difícil demais, por isso que você não faz, ou são as duas coisas. Me fala aí o que é. Me fala o que é aí. Ó, meu problema é realmente o Instagram. Eu passo 5 horas no curso, quase 3 horas no celular e quando vi, acabou o dia. Caramba. Verdade, então 5 horas no curso, 3 no celular, 8 horas. É tempo pra caramba, né? Léo, ano que vem estarei indo pra Berlim por 3 meses. Espero aprender bastante lá e que eu consiga me preparar bem. Vou te falar um negócio, Léo. E quem mora aqui vai poder confirmar isso. Você tá no Brasil, provavelmente, claro, né? Você tá indo pra Berlim. Provavelmente você tá no Brasil. Se você estiver no Brasil, aproveita que você tá no seu país e que você não sente na pele o que é você morar na Alemanha e não ser independente no idioma, ficar precisando de ajuda dos outros. Então aproveita que você está no Brasil, ainda num certo conforto, e se vire nos 30 para você se dedicar. Se vire nos 30 para você aprender o máximo de alemão que você puder nesses 3 meses que você tem ainda, porque quando você vier para cá, o ideal é que você tenha o máximo de alemão possível quando você vier para cá. Mas faça um estudo voltado para você se tornar independente no alemão. Não é um estudo para você... um estudo formal, que você vai estar aqui no dia a dia, não vai resolver suas coisas. Estuda uma coisa na escola, no dia a dia ouve outra, entende? Então é um estudo focado para você se tornar independente. Gente, lembrando de uma coisa. No dia 1º, ou seja, foi na quinta-feira. Na quinta-feira eu fiz uma masterclass, um aulão gratuito, maravilhoso, com slide, com material também gratuito, explicando os caminhos que você deve seguir para você se tornar um falante independente no alemão. No link aqui do meu Instagram, aqui mesmo na bio, né, no meu perfil aqui no Instagram, tem um link que você pode rever essa aula. Então assim, você que está vendo esse vídeo, corre para ver essa aula, porque vai sair do ar, você vai perder a oportunidade de ver, eu vou realmente tirar do ar, tô falando a verdade para vocês aqui. Vai sair do ar, corre lá para vocês verem essa aula, porque eu passo o caminho para você se tornar um falante independente no alemão. Você pode seguir esse caminho sozinho ou você pode seguir esse caminho comigo, você decide. Mas lá, mesmo se você quiser seguir esse caminho sozinho, tem lá nesse aulão os detalhes para você se tornar independente. Na tela eu compartilho várias informações ali, que você pode dar um print, ou tirar uma foto lá e tudo mais, com várias dicas cruciais. Não é nem dica não, são ensinamentos cruciais para você se tornar independente, certo? Então, tem muita coisa que você sequer sabe que existe, porque é um ponto cego, você sequer sabe que existe, que tá lá nesse vídeo que você vai ver e você vai cair o queixo. Tô falando pra você, pode ir lá, nesse link que tá aqui no meu perfil do Instagram, que você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, o Léo, já falei do Léo aqui. Mara tá aí, beijão Mara pra você, grande amiga, ex-aluna também. Larissa, eu trabalho aqui na área de enfermagem, tô sempre cansada física e mentalmente, e acho que 30 não é suficiente. Então, Larissa, ela acha que 30 minutos não é suficiente para aprender, para ir desenvolvendo o alemão. Mas pense comigo, Larissa, você trabalha na área de enfermagem. Eu também tenho alunas e alunos que são enfermeiros. Eles chegam esgotados, eles estão na aula comigo também, normalmente estão esgotados na aula comigo. Porque é uma demanda muito grande, horários diferentes de trabalho. Uma semana trabalha
de noite, outra semana trabalha de manhã cedo, enfim, uma correria danada. Eu entendo isso. Só que esses 30 minutos que você acredita que não sejam suficientes, são suficientes. São suficientes. Só que tem que ser um estudo muito direcionado para aquilo que você precisa. Sabe aquele estudo concentrado só naquilo que você vai usar? Então é muito mais importante você estar 30 minutos imersa em um conteúdo que vai te ajudar a se tornar independente do que você ficar 2 horas estudando um conteúdo que não vai te ajudar a se tornar independente, entende? Então é você realmente mapear aquilo que você vai utilizar, ver o videozinho, o link que está na minha bio, ver o vídeo que lá vai te ajudar, mesmo se você quiser fazer sozinha, você pode fazer, vai te ajudar a ter uma clareza maior daquilo que é importante você estudar. Você pode até falar para mim agora assim, Ravile, mas eu já sei, eu já vi você comentando, só eu focar naquilo que eu vou utilizar. Não, lá no vídeo tem muito mais, não é só isso, tem muito mais dica que você vai pegar. E 30 minutos é melhor do que nada, né? Então, imagine só, 30 minutos ou nada, 30 minutos por dia. Agora coloca isso num prazo ali de alguns meses, o diferencial que vai dar, a diferença que vai dar, né? Da mesma forma, academia, com tudo é assim, gente, academia, tudo que envolve habilidade ou envolve um desenvolvimento, a gente precisa praticar aquilo para desenvolver, é musculação, é tocar piano, é você falar um idioma, tudo que você precisa desenvolver, né, precisa praticar ali para no futuro estar no nível legal naquela atividade, realmente vai exigir uma certa disciplina, só que mais do que disciplina vai exigir só uma organização, entende? Você organiza ali, você coloca um compromisso com você mesma, você mesmo, todos os dias naquele horário ali, e você faz acontecer. E quando você pensar em procrastinar, pensar em jogar pra frente, pensa o seguinte, cara, são só 30 minutos? Ah não, Ravile, mas na minha cabeça 30 minutos é muito tempo. Tá bom. tá reclamando que 30 minutos é muito tempo? Coloca 15 então. 15 minutos por dia para você se dedicar ao alemão. Mas quando o vídeo já passou, então, estuda 15 minutos estudando vocabulário e pronúncia, vocabulário e pronúncia, vocabulário e pronúncia. Estudando mesmo, estudar. É sentar. Ah, não é ver um vídeo em alemão no YouTube e eu já estou desenvolvendo a compreensão auditiva, o ouvido aqui. Pô, claro que está desenvolvendo de alguma forma, mas você precisa estudar aquilo, entende? Então você que não quer contratar um profissional, não prioriza, né, assim, financeiramente você não está priorizando o alemão, está apertada, faz o seguinte, pega um vídeo, pega um canal em alemão, um canal do YouTube em alemão. Peraí que tá passando um carro aqui, tem que esperar passar. Tá um barulho danado. Pega um canal do YouTube em alemão. Eu vou abrir aqui o YouTube e vou indicar uns canais pra vocês. Peraí. Que eu sigo vários canais aqui no YouTube de alemães e eu adoro esses canais. São vários temas diferentes, tá, gente? Então vocês que vão decidir depois o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam. Mas vamos lá. Ó, pra quem gosta de... Tem gente aí que gosta de serial killer, de história envolvendo crime e tudo mais. Eu gosto, porque eu fico prestando atenção, eu falo, cara, como é que isso aconteceu, como é que esse cara fez isso e tudo mais. Então, tem um canal de uma loira, de uma alemã chamada Lúcia Leona. É desse jeito que eu tô falando mesmo, Lúcia Leona. Procura esse canal dela para quem gosta desse tipo de tema. Então ela posta vídeos lá falando sobre um serial killer dos Estados Unidos, e aí conta a história do cara, o que é que o cara fez e etc. Você vai ver esse vídeo, tem a legenda automática do YouTube, coloca a legenda automática, vai vendo o vídeo devagarinho. No YouTube você tem como reduzir a velocidade do vídeo. Então o que é que você vai fazer? Reduz a velocidade do vídeo, bota a legenda automática. A legenda automática não é 100% precisa, mas você pode fazer isso e sentar para estudar o vídeo. Nossa, Ravile, mas os vídeos dela lá tem meia hora, 50 minutos, não tem como. Só aí já você não vai ver o vídeo todo, você vai ver o vídeo em partes. Você vai ver o vídeo 15 minutos num dia, no outro dia você vai ver mais 15 minutos e vai que vai. Vou pegar e indicar um outro canal. Esse canal aqui já é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu amo esse canal. É Mr. Wissen to Go. Como é que escreve isso? Mr. M-R, Wissen, que é o verbo saber em alemão, W-I-S-S-E-N, depois o número 2 colado e Go. Vou repetir caso você queira anotar aí, ó. O canal é MR, depois o verbo wissen em alemão, que é o verbo saber, tudo junto, então MR, depois Wissen, W-I-S-S-E-N, depois o número 2 e depois o Go. Esse canal é maravilhoso. Eu amo esse canal. É um pouquinho mais difícil de entender, mas se você gostar do canal, vai que, né? Um outro canal que eu amo,
Esse canal aqui eu acho que pra geral vai gostar, assim. A maioria de vocês vai gostar, que são de vários temas diferentes. O nome do canal é Tomatolix, tudo junto. Tomatolix. Então, ó, tomato, tipo tomate, só que termina com O. Tomato e depois Lix, L-I-X. Pode acessar esse canal no YouTube que vocês vão gostar. Claro, vocês também vão acessar o meu canal no YouTube, Alemão com Ravile, e tem o meu canal com vários ensinamentos de alemão. Pronto, faz isso. Coloque um compromisso de você ver vídeos no meu canal todos os dias. Então, todo dia tem uma dica de alemão lá no YouTube, né, com vídeos mais longos também. É uma forma de você estudar alemão. Mas quando você sentar para estudar, não só veja o vídeo assim sentado. Sente para estudar, sente para fazer anotações. Anote dúvidas e tal. Faça comentários aqui que eventualmente eu faço um vídeo daquele tema que você tem dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, comente aqui, comente nos vídeos que eu posto, que eu ajudo vocês. Mas eu quero voltar já para o tema do vídeo, que é sobre tempo. Só ler alguns comentários aqui. A Miriane falou de dificuldade de memorização. Esqueço rápido as regras, faço muitos erros e isso me desanima. Miriane, é o seguinte, olha só que interessante. Você sabia que a maioria das pessoas que eu já dei aula, eu acho que a maioria acredita que tem problema de memorização. Porque a maioria já chegou pra mim em algum momento e falou assim, eu tenho um problema danado em memorizar as palavras, memorizar as frases. A gente vive dizendo que tem um problema de memória, né, de memorizar as coisas. Só que a gente percebe que, na verdade, não tem problema. Não tem problema. Claro, tem gente que tem, tá? Só que é exceção. Às vezes você acha que você tem um problema de memorização, mas você não tem um problema na sua memória. O que é que acontece? Você acha que você vai ver o conteúdo hoje e que você vai lembrar daquele conteúdo depois, a hora que você quiser acessar ele mentalmente. Nossa, eu já estudei isso, mas eu não consigo lembrar. Como você revisou? Quantas vezes você revisou? Você sabe o que é curva do esquecimento? Eu falo sobre curva do esquecimento nesse aulão que eu falei para vocês, que o link está aqui no meu perfil. Esse link eu vou tirar do meu perfil daqui a alguns dias, então corre e veja hoje. Então vá lá que eu falo sobre curva do esquecimento também. Eu falo várias coisas que você precisa se atentar para você se tornar independente no alemão. Então é o seguinte, você acha que tem problema de memorização, só que você não está revisando o conteúdo diariamente durante mais ou menos umas 2 semanas, e depois de 2 semanas você começa a revisar esse conteúdo, a aumentar o período de revisão. Então, primeiro todo dia você revisa aquele conteúdo, durante mais ou menos umas 2 semanas, aí o seu cérebro já provavelmente memorizou legal aquilo ali, principalmente se for um conteúdo mais intuitivo e que você ouve com mais frequência em alemão. E depois daquelas 2 semanas, você vai pegar aquele conteúdo e revisar a cada 3 dias, e depois uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Nossa, eu vou fazer isso com todos os conteúdos? Sim. A boa notícia é que quando você revisa, a revisão é muito mais rápida do que o primeiro contato. Então você tem uma aula de um conteúdo lá, sei lá, você tem uma aula do perfect, né, do passado alemão lá, usando o verbo haben, usando o verbo sein como verbo auxiliar. Nossa, mas eu não sei quando é que usa haben, quando é que usa sein como verbo auxiliar. Aí você tem a aula detalhada sobre esse tema e tudo mais. E aí o que você vai fazer? Anotar, porque o verdadeiro o estudo mais eficiente que existe é você fazendo a anotação. Então você vai anotar aquelas regras ali e tudo mais. Mas, Ravile, como é que eu vou anotar se eu já recebo às vezes o material pronto do professor e tudo mais? Você vai anotar porque enquanto você está anotando, você está raciocinando sobre aquilo. E quando você anota também tem o lance da memória visual. Sabe quando você lembra às vezes de um livro que você leu, você lembra até o local da página que estava aquela história, na parte de cima ou na parte de baixo e tudo mais. Então o nosso cérebro tem isso também. A gente tem um potencial de lembrar visualmente das coisas assim, né? A gente, né, tem essa possibilidade. Então você vai fazer anotações sobre aquele tema e você vai revisitar esse tema frequentemente. Só que a revisão ela é muito mais rápida do que o primeiro contato. A revisão é assim, ó, bem rapidinho. Às vezes você demorou meia hora para entender o conteúdo, a revisão dura 2 minutos. Porque você lê suas anotações, você já escreveu de uma forma que você vai entender e resumir de uma forma que tá fácil para você agora. Aí você vai e resume aquilo ali. Aí vai acumulando assunto ao longo dos dias, só que como a revisão é curta, você consegue colocar isso na sua rotina de estudos. De repente você aí então vai separar um tempo para esse tempo aqui é das revisões e aquele outro tempo lá do meu dia é para assunto novo e tudo mais. E você vai fazer isso. Uma outra coisa, gente, importante é o seguinte: pensa nisso como uma fase da sua vida. Estudar alemão é importante para a gente que está aqui, né?
Coloca isso como uma fase da sua vida. Você não vai fazer isso para sempre. Nossa, Raviri, que bom ouvir isso. Você me deixa tão feliz falando isso que não vai ser para sempre, porque eu não aguento mais. Exato, mas sabe por que é que você não aguenta mais? Porque provavelmente você já está há um bom tempo nesse lenga-lenga, estudando. Aí não está funcionando direito, mas não é culpa sua. Para de desculpar. É culpa dos métodos tradicionais. Um método tradicional realmente não vai te ajudar como você quer. É alguma coisa? Claro que é. Não estou dizendo que é ruim, que você tem que sair porque não presta. Calma, não me entenda errado. É claro que você está aprendendo, provavelmente, no curso que você está fazendo. Mas não é aquele tiro certeiro, sabe? Aquele tiro certeiro. É isso aqui que eu quero e o curso vai me dar isso aqui. Pum. Não é, sabe? Então, por isso vai ficar nesse lenga-lenga. Então, procure avaliar a sua forma de estudar. Foque no estudo para se tornar independente, porque é esse estudo que vai te dar o conforto emocional. É esse estudo que vai te fazer ficar mais feliz a cada dia. E cada dia que passa, você vai tirando aquele peso. Sabe aquele elefante das costas? Você vai tirando das costas esse elefante quando você está fazendo um estudo voltado para aquilo que você utiliza. Vou repetir. Não deixe de ver o link que está no meu perfil aqui, porque lá você vai ter muita dica, muito ensinamento importante. Os comentários aqui. Não consigo memorizar vocabulário, então estou me sentindo estagnada. Eu acabo desmotivado em relação aos estudos. Ó, é o seguinte. Peraí que isso aqui... Eu vou pegar no chão aqui, peraí. Estão vendo isso aqui? Ó. Eu tenho outros também ali, uns menorzinhos. Tem uns menores do que esse aqui. Peraí que a iluminação... Pronto. Ó, isso aqui, ó. É um bolinho, tá aqui. Aí peguei uma folha dessa aqui. Você pode, se você comprar grandinho assim, você pode pegar aqui, dividir no meio. Dividir no meio e rasgar. Rasgar não, dividir ao meio, né? Só que tem menorzinho assim também que você pode comprar em qualquer papelaria, livraria, enfim. Pronto, tá aqui. Sabe o que você vai fazer para estudar? Eu tô passando agora para vocês o suprassumo de memorização, tá? Vamos lá. Olha que técnica. Olha a técnica. Vou pegar uma caneta aqui. Se você até colocar em cores diferentes, fica até legal. Vou até fazer isso. Vou fazer exatamente como é eficiente. Pera aí. Ó. Peguei um papelzinho. Agora imagine só que eu quero aprender uma frase em alemão que é... é aquela frase do supermercado. Sei lá, você tá no supermercado na fila e aí você quer falar pra pessoa passar na sua frente. Aquela idosa que tá com pouca compra. Aí você, nossa, vou pedir pra ela passar na minha frente, né? Pô, a senhora pode vir na minha frente aqui no supermercado. Seu carrinho tá cheio, você quer ser gentil. A frase em alemão, em português a gente falaria algo do tipo, sei lá, você pode passar na frente. Pronto. Você pode passar na frente. Eu coloquei aqui em português. Eu não sei se para você está mostrando ao contrário, se dá para ler. Mas enfim, coloquei em português aqui de um lado. Você pode passar na frente. Se você quiser contextualizar, até coloca aqui em cima assim, ó. Supermercado. Ou então coloca fila. Ou então fila. Que é para você saber o contexto. Você pode passar na frente. No outro lado, tá em branco. Você vai colocar a frase alemã. Só que você vai colocar a frase alemã com uma cor diferente. Vou botar aqui um vermelhinho. Vou botar um verdinho. Então, Sie können vor. Sie können vor. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito em alemão, não sei se vocês vão conseguir ler na ordem correta. Pra mim tá mostrando aqui ao contrário. Na tela eu não consigo ler, não. Beleza. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colecionar isso aqui, só que vocês vão revisar isso todos os dias. As frases que vocês precisam. Então todo dia, ó. Você pode passar na frente. Aí você, ok, essa frase que eu preciso saber. Aí você vai ler primeiro em português, né? Você pode passar na frente. Poxa, como é que eu falo isso em alemão, hein? A resposta está do outro lado. Aí você vai pensar... aí você vai falar em voz alta. Eu acho que é Sie können vor. Aí você vai virar. Pô, Sie können vor, tá correto. Aí você vai pegar isso aqui e colocar, por exemplo, aqui do lado esquerdo da mesa, que é onde estão... As frases que você acertou estão aqui no lado esquerdo. E aí você tem outras frases também, né? Ali, 20, 30 frases. As que você errar, você coloca no lado direito. Aí depois que você terminar a sua revisão, você vai estar ali com suas 20, 30 frases. Você vai pegar as que você errou, colocar na parte de cima, para que no dia seguinte você comece com as que você errou. E aí, ao longo do tempo, isso vai acumulando. O ideal mesmo, o suprassumo da perfeição, é você revisar 100 frases por dia. 100 frases por dia. Você vai revisando 100 frases por dia e vai eliminando aquelas que
ao longo assim de 15 dias, você sempre acerta. Sempre acerta. Ficou fácil já internalizou aquelas frases. Vai, não joga fora o papelzinho não, tá? Pega esse cartãozinho e coloca assim num cantinho, guarda ali, porque eventualmente você vai precisar dele de novo se você esquecer daquela frase. E aí você vai anotando só frase que você vai utilizar no seu dia a dia. Só que você vai revisar isso todos os dias. É uma técnica de estudo. Então se você fala assim, eu não consigo memorizar palavras, mas você está fazendo isso? Não, não estou fazendo não. Então não tem como você falar que você não está conseguindo memorizar. Entende? Porque a nossa memória, memorização é repetição. Memorizar as coisas significa ter contato com aquela coisa, entende? Então, contato suficiente até que você memorize, passe a utilizar e aquilo seja natural. Então tem muita coisa na nossa vida que se tornou natural. A gente faz com naturalidade porque a gente memorizou e a gente faz aquilo todo dia que a gente entrou no piloto automático, não precisa pensar mais. Dirigir. Por que você em algum momento aprendeu? Lembra quando você começou a aprender a dirigir? E que foi difícil pra caramba ter que conciliar a embreagem, acelerador e marcha e não sei o que lá, e o pisca e tal. Para todo mundo foi assim. Quem sentou no carro a primeira vez e foi aprender a dirigir, aí o carro morre, aí você liga de novo e tal. Um desafio. Só que depois de um certo tempo, você vai praticando aquilo, quanto mais você dirige, mais vai ficando automático. Um belo dia você dirige e nem pensa mais se seu pé tá, né, vai ter que ir pra embreagem agora, se você passou a marcha, se você não passou. Em relação ao idioma, gente, é a mesma coisa. Você pode até estudar todas as regras da gramática, você mandar bem na gramática, mas depois de um certo tempo, quando você está automático no idioma, você nem lembra mais que a gramática existe. Praticamente você quase não lembra, porque você está simplesmente falando ali e entrou no piloto automático, porque você é tão familiar você falar alemão que entrou no piloto automático. Ravile do céu, eu quero muito isso, como é que eu faço para conseguir isso? Faz um estudo voltado para você se tornar independente. Ouça toneladas de conteúdo em alemão, mas um conteúdo mais prático. Né? Poxa, esses links que eu passei aqui é algo mais prático do dia a dia e tudo mais. Às vezes não, às vezes envolve entretenimento. Entretenimento também é legal porque você fica motivado a assistir, você vai acabar adquirindo vocabulário também. Mas tente ler e ter acesso a conteúdo prático que você vai realmente utilizar no dia a dia, assim você vai memorizar mais rápido. Peraí, desce de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler nos comentários de vocês. Dificuldade de memorização, isso aqui eu já tinha falado. Já tinha visto. Deixa eu descer aqui, gente, pra... Ah, tá. Só um segundo. Tô descendo aqui. Estou aqui também, o Adson. A grande Adson. A de Jequié, Bahia, conterrâneo, tá aí. Beleza, olha só. Apoio total, Mara, falou. Ó, alguma dica para estudar pronúncia? Sim, eu tenho dica para estudar pronúncia. Pera aí, deixa eu beber uma água aqui. Olha só. Primeiro ponto. Você vai ter que memorizar o som das letras isoladas. Memorizar o alfabeto alemão. Então você primeiro vai memorizar o som das letras isoladas. Você precisa saber soletrar em alemão. Esse é o primeiro passo, aquele passinho, passo bebê. Você é bebezinho no alemão, começou no zero, tem que saber o som de cada letra isolada, né? Ravile, nossa, mas isso é muito básico. Beleza, então se pergunte se você sabe o som de todas as letras do alfabeto. Se você não sabe, tem que saber. Porque se alguém pede para você soletrar um nome, alguma coisa, você vai saber soletrar. Imagine só, você já fala um alemão razoável, mas tem letra do alfabeto que você nem não sabe soletrar, né? Pega mal. Então, primeiro passo é memorizar as letras do alfabeto. Por quê? Porque quando você memoriza as letras do alfabeto, isso vai te ajudar depois no estudo de pronúncia, que é chamado fonética. Você pode chamar isso de fonética também, né? Estudo da fonética, estudo de pronúncia, dos sons. Só que as letras isoladas, por exemplo, a letra B em alemão. A letra B em alemão tem um som parecido com o português. Então, A igual, B também igual. B, B. Só que às vezes a letra B em alemão, numa palavra, soa como P. Aí você... Gente, como assim a letra B em alemão, ela tem som de P? Não é possível que a letra B vai ter som de P em algumas palavras. Tem. A letra B tem som de P quando a letra B aparece antes de consoante e no final de palavras, na maioria das vezes. Olha só que interessante. Há uma palavra que muito brasileiro erra a pronúncia. Férias. Vamos lá. Como é que é férias em alemão, gente? Escreve pra mim aí. Então, vocês têm algumas pessoas aqui na live. Escreve pra mim aí. Vou até descer os comentários aqui pra estar atualizado. Escreve pra mim aí como é que é férias em alemão.
férias em alemão? Escreve para mim aí alguém. Como é que é férias em alemão? Uma palavrinha só. Como é que é férias em alemão? Tô esperando. Quem é que tá aí? Pronto, Daniel escreveu. Daniel falou que não lembra o artigo. Larissa também escreveu. Euzinha, Mari também escreveu. Beleza. É DEA, o artigo é DEA, Daniel. Beleza, olha só. Olha, eu tenho pavor de R, U, U. Beleza, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Sobre R, eu vou até anotar aqui, peraí. R, U, U. Beleza, mas vamos conversar aqui da letra B. A letra B, isoladamente, é B. Só que nas palavras, se a letra B estiver no final de uma palavra ou antes de consoante, a letra B vai soar como P de pato, gente. Olha que loucura! Então a palavra Urlaub, o B no final é um som de P de pato. Só que é P mudo, né? Então é Urlaub. Urlaub. Então repete aí. Repete aí. Ninguém vai achar que você é doida não. Pode repetir. Fala em voz alta aí, ó. Urlaub. E a sílaba tônica, ou seja, onde você vai falar mais forte, né? Com dar mais ênfase, é no começo. Então é Ua. Urlaub. Urlaub. E o B no final tem som de P de pato. Quer ver outro exemplo? Eu até abri aqui o meu material. Olha um outro exemplo. Habt. Habt. Ihr habt, que é você falar, por exemplo, assim, sei lá, vocês têm, né? Vocês têm. Ihr habt Zeit. Vocês têm tempo. Então, ihr habt. Então, é H-A-B de bola e T, né? Habt. Só que o B soa como P de pato. É habt. E o T muda no final. Habt. Habt. Entende? Um outro exemplo aqui, ó. A palavra 17 em alemão. O número 17. Quando você vai falar. É zip, zip e depois tsen. Zipzen. Zipzen. Cuidado que não é Siebenzehn não, tá? Siebenzehn não existe. O número 17 em alemão, você vai falar o número 7 primeiro, só que sim é N no final. Não vai ser Sieben, vai ser zip. Esse B é som de P de pato. Zip e depois tsen. Zipzen. É o número 17. Então é o seguinte. Olha a regra. B antes de consoante e no final de palavras tem som de P de pato, né? Então é isso. Então, gente, mas voltando à pergunta aqui, a pergunta foi a seguinte, só para não me embolar aqui, tá? Para ficar organizado. A pergunta foi a estratégia para pronúncia. Beleza, então vamos lá, falando rapidinho aqui. Primeiro, saber memorizar o som das palavras, das letras isoladas, então você tem que saber o alfabeto e o som de cada letra isolada, isso vai te ajudar na fonética. E a outra coisa é você observar como é que cada letra soa nas palavras e tentar entender esse padrão que acontece. Se você fizer isso sozinho, dá tranquilo que eu fiz isso sozinho. Demorou um tempão, demorou muitos meses, sei lá, não vou dizer anos, mas muitos meses, para eu catalogar tudo e tudo mais. Você pode fazer isso sozinho. Ou você pode pegar uma dica ali, outra dica aqui, eu sempre estou postando as dicas aqui e tudo mais. Ou se você quiser, você pode entrar, né, no programa que eu abri, que é chamado, né, Falante Independente no Alemão. O link está na bio, lá tem uma aula gratuita primeiro que você vai ver. Veja essa aula gratuita com ensinamentos cruciais para você se tornar independente sozinho ou comigo nesse programa super completo. E lá você vai decidir, entendeu? Então, para responder, você pode sozinho tentar encontrar esse padrãozinho. Quer ver outra dica de pronúncia aqui? R antes de consoante e no final de palavras, via de regra. O que é via de regra? Na maioria das vezes. Então, R antes de consoante, no final de palavras, tem som de A. É por isso que na palavra férias, Urlaub, o R tem som de A. Cuidado, gente, não é Urlaub. Né? Então, no começo a gente tem vontade de falar isso. Então, a gente, quando é pé duro, né? Quando a gente é pé duro no alemão, a gente fala Urlaub. Ainda coloca um I no final, né? Urlaub. Que brasileiro adora colocar som vocálico no final, né? A gente precisa disso. Mas não é, o R tem som de A. Ua. Ua, por causa do R, né? Então, o U permanece U. Mas o R tem som de A. Então, Urlaub. E o B no final, som de P. Urlaub. Então, esse R tem som de A. Quer ver outro exemplo? A palavra apenas em alemão, né? Apenas. Que é nur. N-U-R. É nua. Nua. Simples assim. Soa como N-U-A. Nua. Né? Então, R. Outra palavra.
pronto, né? Quando você vai falar assim, tô pronto, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ó, começa a palavra com F-E-R. F-E-R-T-I-G. Só que o R tem som de A. Fea. Fertig. Por que é fertig? Porque esse R tá antes de consoante, que tá antes do T. Tá entendendo? Ó, um outro exemplo aqui. Se eu falar assim, ó, o verbo entender em alemão, que é verstehen. Verstehen. Então esse V-E-R no final, o R tem som de A, ó, ver. E já o V, a letra V, tem som de F, que isso é frequente também. Então o que é que você precisa para melhorar a sua pronúncia? Perceber esses padrões, existem as regras. Então, ó uma regra que eu já passei hoje. B no final de palavras e antes de consoante soa como P de pato. Ou uma outra regra, já pode anotar aí agora. Outra regra. R no final de palavras e antes de consoantes, via de regra tem som de A. Entende? SCH, que é um padrão muito recorrente nas palavras alemãs, né? SCH. É sempre isso aqui, ó. É como se fosse um X. Então, schneiden. Schneiden, que é um verbo, né? Schmidt, um sobrenome. Então, esse SCH soa como... É tipo um chiadão, um X. Então, você, né? SCH, né, SCH é esse chiado. Há um outro padrão que você pode encontrar, que esse padrão também é bem famoso em alemão, né? A com o trema, né, que é chamado de A umlaut, o A com o trema, com 2 pontinhos. Quando ele está junto com a letra U, soa como OI. OI. Então você tem, por exemplo, assim, ó. Você quer falar árvores. Bäume. Bäume porque tem essas duas letras, né? Tem esse A com os 2 pontinhos e U. Então você precisa dominar esses padrõezinhos e tal. Ter tudo catalogado. Meiriane Dias. Acho que eu já vi o Urlaub, mas também Ferien. Ferien. Inclusive não sei a diferença. Rapidinho, vamos lá, dica rápida. Qual a diferença entre Urlaub, que significa férias, e Ferien, que também significa férias? A diferença é que Ferien está relacionada, a palavra Ferien está relacionada ao calendário escolar, aquele período ali de férias. Né? Então, assim, tem os estudantes aqui na Alemanha, eles vão para a escola e tudo mais, só que depois ele tem um período de férias ali. E aí o alemão chama isso de Ferien, usa a palavra Ferien, que inclusive há até uma mudança ali no transporte, nos horários do transporte, coisa assim. Já a palavra Urlaub é férias normalmente para quem trabalha, que pode tirar férias em qualquer período do ano, independente do calendário escolar. Então, Urlaub, se eu fosse dar uma dica mais rápida do mundo aqui, é férias para quem trabalha, você pode tirar férias, você pode tirar Urlaub em qualquer período do ano, e Ferien tá ligado ao calendário escolar. Então, espero que tenha respondido. Vamos lá. Ia, por exemplo, parece que tem um A no final. Já quando é pronome possessivo, ia, não. Não sei se é impressão minha. Não. O possessivo ia também tem o mesmo som, ia. Então, o ia como pronome pessoal, que é vocês, e o ia possessivo é o mesmo som. Não muda o som, não. O que vai mudar é a utilização. Ravi, isso me deixa louco, é ia para todo lado. Ou uma dica rápida também. Como é que eu vou saber diferenciar ia, que significa vocês, do ia, que pode significar dela, por exemplo, que é um possessivo? Quando for pronome pessoal, ia, que é vocês, o pronome pessoal, vocês, normalmente vai conjugar verbo. Então vai estar perto de um verbo ali, né? Então vocês têm, vocês fazem, vocês isso, vocês aquilo. Verbo. Se for possessivo, no caso dela, depois vai vir um substantivo. Então o carro dela, ia Auto. Sei lá, o filho dela, ia Sohn. Sei lá, a garrafa dela, ihre Flasche. Então, depois de possessivo, vem substantivo. Então, esse é um macete também para decorar isso. Dica de ouro, show, professor. Valeu, brigadão. Tamo junto. Deixa eu ver. Muito bom saber. São coisas tão básicas que os cursos nem dão muita importância. Vou te dar essas regras. Maravilha. Exatamente, os cursos tradicionais não dão importância a isso. Mas é muito importante. Beleza, gente. Eu acho que para hoje tá bom. Né? Então, eu iniciei a live para trabalhar um tema da questão do tempo, né? Eu vou finalizar só para a gente arrematar. Então, se você acha que você não tem tempo, é só porque você precisa organizar organizar seu tempo como um todo, colocar alemão como uma prioridade na sua vida, como se fosse um agendamento médico. Então, imagine o seguinte, cara, esse tempo, isso aqui na minha agenda de estudar alemão é como se fosse um compromisso que eu tenho com o meu médico, que eu não posso faltar. E se vire nos 30 para você respeitar isso. Uma outra coisa também para você não procrastinar, não ficar empurrando com a barriga para frente, é você não fazer desse estudo um estudo penoso. Porque se você mentalmente pensar que vai ser algo difícil, você não vai
Agora papo de coach, né? Mas é verdade, você não vai gerar dopamina, aquela vontade de fazer acontecer, porque você vai, nossa, vai ser difícil pra caramba fazer isso aqui agora, então não vou nem começar, porque vai ser tão penoso. E aí você deixa a casa um brinco, você faz tudo que não precisa ser feito para fugir de estudar alemão e pro seu cérebro falar, não, mas eu fui produtivo, fui produtivo. Mas o que é que você fez durante o seu dia? Eu arrumei a casa, eu fiz compra no supermercado, eu falei com minha mãe, eu organizei a papelada toda. Sabe, meu computador tava todo bagunçado. As pastas do meu computador, gente, todas as pastas estavam bagunçadas. Agora tá tudo lindo. Agora sim eu consigo me virar melhor. Por isso que eu vou começar segunda-feira com o alemão. Porque eu preciso preparar tudo antes, assim, sabe? Aí você fez um monte de coisa, de tarefa, que não vai te levar pra frente. Então a gente também precisa separar tarefa vazia, que não vai te aproximar do seu sonho, e aquela atividade que vai te aproximar dos seus objetivos. O que é que vai te aproximar do teu objetivo? Deixar a casa um brinco todos os dias e passar o aspirador em todo o canto, porque você está fugindo de estudar alemão. Isso vai conduzir para alguma coisa, para uma mudança significativa na sua vida no futuro? Ou é você sentar todo dia, nem que seja meia hora, estudar alemão durante um prazo relativamente longo, porque afinal, meia hora é bom, melhor do que nada, obviamente, mas o ideal é se dedicar um pouco mais, né? O que é melhor? Você estudar todo dia meia hora para você atingir seus objetivos no futuro, ou ficar procurando desculpa para fugir desse estudo, entende? Então, é uma questão de prioridade e de você estudar, tentar encarar o estudo como uma coisa mais leve. Deixa eu ver agora aqui, descendo, sem querer, ele volta tudo, meu Deus. Vamos lá. A casa fica mais limpa perto da semana das provas, não é? Engraçado. Já fui assim, tá vendo? Gente, olha só. Obrigado por estarem aqui, por acompanharem meu trabalho. Esse bate-papo com vocês é muito massa, eu adoro. Que aí eu dou risada aqui também com vocês. A gente também aproveita para se conectar um pouquinho mais, né? Porque essa na verdade é a minha terceira live da vida. Porque, enfim, eu não era de fazer live, não sei porquê. Acho que eu não tinha prática, assim, né? Não tinha mudado a minha cabeça para fazer live. Mas agora eu vou fazer com mais frequência porque eu tô gostando de bater esse papo com vocês. Então, só relembrando, você que quer se tornar independente, que gosta das dicas que eu dou, vai no link que tem aqui na minha bio, no meu perfil aqui no Instagram. Lá você vai ter acesso à Masterclass que aconteceu no dia 1º. É um aulão, gente, com vários ensinamentos para você se tornar independente, mesmo que sozinho. Mesmo que sozinho. Ah, Ravilho, você vai ficar me vendendo curso e tudo mais. Claro, no final eu faço uma oferta. Por que não? É o meu trabalho, entende? É o meu trabalho. Eu faço uma oferta para poder te ajudar. Inclusive uma oferta maravilhosa. Se você for lá, você vai ver que é uma oferta maravilhosa. Mas independente de você fazer parte ou não desse meu programa para te tornar independente, nesse aulão você vai ter muito ensinamento gratuito para você sozinha ou sozinho se tornar independente no alemão. Então não perca essa oportunidade, porque esse link vai sair do ar. Gente, beijão pra vocês, boa noite. E eu sou filho de Deus, agora são 9h54 e eu vou ali no centro da cidade encontrar com os amigos, bater um papo e dar algumas risadas, beleza? Então, beijão pra vocês e a gente se vê. Até mais, tchau.